E se a humanidade não fosse o estágio final da evolução, mas apenas uma versão limitada de algo muito maior? Tábuas sumérias mais antigas que a escrita revelam um segredo perturbador. O ser humano pode ter sido geneticamente modificado por entidades conhecidas como Anunnaki. Segundo esses registros proibidos, Enki, um dos deuses criadores, teria moldado o homem a partir do barro, inserido um código biológico avançado e depois deliberadamente reduzido nosso potencial, limitando nossa vida, consciência e capacidades. O mais assustador é que a ciência moderna pode estar começando a reverter essas alterações sem perceber. O que realmente aconteceu antes do dilúvio? Por que existiram humanos mais fortes, mais inteligentes e mais longevos do que nós? E será que alguns deles ainda existem? Você está prestes a entrar no mundo restrito, um lugar onde a história oficial não ousa chegar. A descoberta abaixo de Eridu. A descoberta em Eridu começou como uma escavação rotineira e a equipe no local não esperava nada mais do que fragmentos de cerâmica e tijolos danificados de antigas casas sumérias. Tudo mudou quando uma varredura de vibração revelou um espaço oco muito abaixo do nível, onde os primeiros assentamentos de Ubaid deveriam ter existido. A equipe removeu vários metros de solo compactado e alcançou uma camada que não fazia sentido. Ela repousava muito abaixo da ocupação suméria mais antiga conhecida e não correspondia a nenhuma camada cultural conhecida na arqueologia mesopotâmica. Assim que os trabalhadores abriram a câmara, perceberam que haviam entrado em algo que não deveria existir. Dentro da câmara, encontraram dezenas de tábuas organizadas ordenadamente em fileiras. Essas tábuas eram feitas de um tipo de argila mais dura que a cerâmica comum e traziam marcações que ninguém reconhecia. Os arqueólogos logo aprenderam que as tábuas eram mais antigas do que qualquer escrita já registrada. Testes de radiocarbono no sedimento preso ao redor delas situaram sua idade milhares de anos antes da invenção do cuneiforme. Os símbolos estavam organizados em sequências repetitivas e seguiam padrões estruturados demais para serem decorações aleatórias. Isso significava que alguém havia criado uma forma de escrita muito antes de qualquer civilização supostamente entender como registrar a linguagem. A equipe encontrou mais do que tábuas. Vasos cilíndricos foram selados nas paredes, e muitos deles estavam fundidos à argila, como se tivessem sido aquecidos e resfriados sob condições controladas. Amostras colhidas desses vasos mostraram uma mistura de material mineral e orgânico. Essa combinação não é natural e sugere que os vasos foram intencionalmente selados com algo que outrora continha matéria biológica. Várias tábuas mencionavam um local chamado Ezedu. Estudiosos traduziram essa frase como Casa da Vida. O Antigo Egito usava o mesmo termo, Parank, que também significa Casa da Vida. O Parank era um arquivo protegido onde os egípcios armazenavam conhecimento médico, práticas de cura e escritos que explicavam como se acreditava que a vida funcionava. Apenas escribas e sacerdotes selecionados podiam entrar nele. O livro bíblico da vida descreve um registro que contém os nomes e destinos dos seres humanos, o que também conecta a ideia de vida à informação escrita. Essas semelhanças sugerem que, muito antes de essas culturas se desenvolverem separadamente, pode ter havido uma ideia mais antiga sobre um lugar onde os segredos da vida eram guardados. Isso levantou questões difíceis sobre como o mesmo conceito apareceu em civilizações que não tiveram contato direto por muitos séculos. Testes de laboratório revelaram outra surpresa. Um resíduo cristalino nas tábuas continha pequenos fragmentos de proteínas. Essas proteínas assemelhavam-se às encontradas em hominídeos primitivos. A estrutura desses fragmentos não correspondia à forma como os materiais orgânicos normalmente se decompõem. Isso significava que as proteínas não haviam entrado nas tábuas por contaminação natural. Alguém havia colocado matéria biológica nessas tábuas e o fizera com um método que protegia parte da estrutura molecular da decomposição completa. Notas vazadas da descoberta afirmavam que as tábuas vinham de um tempo antes dos reis, antes do dilúvio e até antes do homem. A frase antes dos reis refere-se ao período descrito nas listas de reis sumérios. Essas listas registram os nomes de governantes que supostamente reinaram muito antes do início da história conhecida. As listas afirmam que a realeza, que significa liderança organizada, e o direito de governar foi dada à humanidade pelos deuses antes do grande dilúvio. Isso tornou a nota vazada ainda mais perturbadora, pois sugeria que as tábuas eram mais antigas do que o próprio início da sociedade
pirâmide organizada. Essas descobertas forçaram cada pesquisador a enfrentar uma questão difícil. Se alguma forma de escrita existia antes do início da civilização, então que tipo de informação essas tábuas registravam? As instruções escondidas nas tábuas. Uma vez que as tábuas de Eridu foram limpas e fotografadas, os tradutores notaram algo que imediatamente separava essas inscrições dos textos antigos familiares. A escrita não seguia o ritmo ou a estrutura da poesia religiosa. Faltavam os elogios repetidos e as imagens simbólicas que normalmente aparecem nos hinos dos templos. Em vez disso, os verbos seguiam um padrão simples. Cada linha descrevia uma ação seguida por um resultado claro. As palavras misturar, ligar, medir e dividir apareciam repetidamente. Estas são ações básicas usadas em qualquer processo controlado. Notas de laboratório modernas usam uma estrutura semelhante. Isso fez os tradutores questionarem se estavam lendo um mito ou instruções que descreviam um procedimento real. As sequências numéricas esculpidas ao lado desses verbos causaram ainda mais debate. Os números seguiam um padrão repetitivo de 4, 16, 64 e 128. Esses números poderiam ser explicados como matemática primitiva, mas também correspondem à estrutura do código genético. O DNA moderno usa 4 bases que se combinam em 64 códons. A presença desses números em tábuas mais antigas que a escrita criou perguntas que ninguém sabia como responder. Ou os números representavam um sistema de contagem desconhecido, ou refletiam uma compreensão profunda de como a vida é construída. As tábuas também usavam um termo que nunca havia aparecido em textos religiosos sumérios conhecidos. A palavra era Tesmi. Estudiosos traduziram este termo como padrão de vida, porque ele aparece ao lado de instruções que descrevem a mistura, medição e moldagem de material vivo. Em sumério, a palavra mi frequentemente se referia a um conjunto de qualidades ou funções que definem algo. Quando combinada com a palavra tes, que se relaciona com estrutura ou arranjo, o significado mais preciso tornou-se o padrão que torna a vida o que ela é. Este termo descreve algo que permanece estável através das gerações e controla como as características são transmitidas. Isso sugeria que as tábuas podem ter registrado um processo técnico que moldou os seres vivos. Uma linha descrevia Enki pegando os de argila e adicionando semente divina. A ideia de moldar humanos a partir da argila também aparece no livro do Gênesis. O Gênesis descreve Deus formando o primeiro humano do pó da terra. A semelhança não prova uma conexão direta, mas mostra que diferentes culturas usaram a mesma imagem para explicar como as primeiras pessoas foram criadas. O texto da tábua, no entanto, lê-se mais como uma mistura controlada do que um ato simbólico. Uma linha repetida afirmava que Enki medira o sopro e o tornara menor. Esta frase confundiu os tradutores a princípio, porque não se encaixava em nenhum ritual conhecido. Após mais discussão, os pesquisadores sugeriram que poderia se referir a uma mudança na expectativa de vida ou na capacidade mental. O sopro frequentemente representa a vida em textos antigos, então torná-lo menor poderia significar reduzir uma habilidade natural. Relevos esculpidos encontrados ao lado das tábuas mostravam figuras humanoides deitadas em uma superfície plana entre dois vasos altos. O arranjo parece semelhante às primeiras tentativas de procedimentos médicos, onde um sujeito é colocado entre ferramentas ou recipientes. Esses detalhes correspondiam a várias histórias encontradas na Bíblia hebraica e em outros escritos antigos. A história dos Nefilim descreve seres poderosos dos céus que interagiram com humanos e mudaram as linhagens humanas. Textos judaicos, como o livro de Enoque, dizem que os vigilantes eram seres celestiais que quebraram regras e ensinaram aos humanos conhecimentos avançados que os humanos não deveriam ter. Escritores cristãos primitivos repetiram essas ideias e alertaram que uma crise séria ocorreu quando os humanos se misturaram com algo que não era totalmente humano. Isso levantou uma questão urgente para a equipe. Se Enki seguiu esses passos como um experimento, então o que aconteceu com os primeiros resultados? Protótipos abortados de primeiros humanos. Uma vez que os tradutores ganharam acesso a mais tábuas da Câmara Selada, encontraram descrições de seres anteriores que não se assemelhavam a nenhum grupo humano conhecido. Esses seres eram referidos como os incompletos
e os barulhentos. O termo barulhentos aparece em mitos sumérios mais antigos, onde se dizia que os primeiros humanos incomodavam os deuses com barulho constante. Estudiosos agora acreditam que o barulho pode ter sido uma metáfora para comportamento instável ou sofrimento físico, em vez de som comum. Os nomes sugeriam que algo sobre esses seres não funcionava como pretendido. Fragmentos de relevo encontrados dentro da câmara tornaram isso ainda mais claro. As esculturas mostravam figuras com membros alongados e crânios desiguais. Alguns corpos careciam de estruturas de costelas completas, enquanto outros continham caixas torácicas que se fundiam de maneiras não naturais. Algumas figuras foram esculpidas com articulações inchadas ou ossos da mandíbula estendidos. Esses detalhes eram específicos demais para serem decoração artística. Eles correspondiam a padrões conhecidos de falha de desenvolvimento. Isso levou vários pesquisadores a sugerir que essas formas representavam tentativas reais de moldar um corpo humanoide que não sobreviveu muito tempo após a criação. Uma frase repetida na tábua apoiava essa ideia. Os escritores descreviam um grupo chamado aqueles cujo sopro se esgota. O sopro frequentemente representava a força vital em culturas antigas, então essa frase provavelmente se referia a seres que não conseguiam respirar adequadamente ou não conseguiam manter energia estável dentro de suas células. A ciência moderna associa esses problemas a distúrbios mitocondriais ou defeitos respiratórios graves. A correspondência era difícil de ignorar. As tábuas também descreviam reações violentas entre essas primeiras criações. Alguns textos diziam que os proto-humanos tornaram-se agressivos logo após serem formados. Outros diziam que eles atacavam uns aos outros ou destruíam seus arredores. Esses detalhes alinhavam-se com múltiplos mitos antigos que falam de seres primitivos caóticos, eliminados por ação divina. Isso sugeria que os mitos eram versões simplificadas de eventos que podem ter envolvido experimentos biológicos instáveis. Uma inscrição revelou a gravidade dessas falhas. Afirmava que seus ossos quebraram na moldagem e seu sangue não assentava. Esta frase descrevia condições semelhantes à osteoporose congênita, onde os ossos fraturam facilmente, e distúrbios de coagulação, onde o sangue não consegue se estabilizar. Ambas as condições ocorrem na biologia moderna, quando as instruções genéticas estão incompatíveis ou incompletas. Uma amostra de resíduo recuperada de um vaso adicionou mais evidências. Testes mostraram fragmentos de peptídeos que se assemelhavam ao colágeno, que é a proteína que dá estrutura à pele e aos ossos. Os fragmentos continham padrões incomuns de ligações cruzadas que não aparecem na decomposição natural. Isso sugeria manipulação artificial de tecido. Culturas antigas em diferentes regiões descreveram seres falhos semelhantes. Textos egípcios mencionam criações primitivas que colapsaram antes de Adão corrigi-las. Escritos hebraicos descrevem criaturas não aptas para a amplitude da vida. Histórias gregas falam de seres mal formados, destruídos antes que o mundo tomasse forma. Essas descobertas levantam uma questão direta. Se esses seres falharam durante as primeiras tentativas, então o próximo passo é entender o que Enki mudou para criar humanos que sobrevivessem. Os limites que Enki colocou no DNA humano. À medida que os tradutores continuavam trabalhando nas tábuas, notaram frases repetidas que descreviam Enki medindo novamente e estabelecendo o limite. Essas frases apareciam em sessões que discutiam os ajustes finais feitos nos seres que se tornariam os primeiros humanos. Pesquisadores encontraram fortes semelhanças entre essas descrições e várias características conhecidas do genoma humano que aparecem na biologia moderna. O primeiro exemplo envolvia os telômeros, que são capas protetoras encontradas nas extremidades dos cromossomos. Os telômeros encurtam naturalmente cada vez que uma célula se divide. Quando se tornam curtos demais, a célula não pode mais se dividir e o corpo começa a envelhecer. As tábuas parecem descrever uma redução deliberada deste sistema de proteção, o que sugeria que uma vida mais curta pode ter sido introduzida intencionalmente. Outra ideia conectava o texto a uma característica única do genoma humano conhecida como fusão do cromossomo 2. Os humanos têm um cromossomo que parece ser o resultado de dois cromossomos ancestrais unidos. Nenhum outro primata vivo tem essa estrutura exata. A fusão permanece
inexplicada na história evolutiva. Alguns pesquisadores notaram que as referências das tábuas a remoldar a forma e unir suas partes assemelhavam-se a este evento genético incomum. Um terceiro conceito biológico envolvia a poda neural. A poda neural é um processo no qual o cérebro em desenvolvimento remove um grande número de conexões durante a infância. Isso pode limitar a quantidade de informação sensorial que uma pessoa pode processar. As inscrições usavam frases que descreviam a remoção do excesso de percepção. Isso sugeria que uma versão inicial dos humanos pode ter tido mais capacidade cognitiva do que a versão posterior que sobreviveu. Uma tábua mencionava algo chamado o código selado na semente. Estudiosos conectaram isso ao que a genética moderna chama de DNA não codificante. As tábuas também se referiam à remoção do segundo sopro. O sopro frequentemente simbolizava a vida ou a consciência em culturas antigas. Remover um segundo sopro sugeria a perda de uma habilidade que outrora existiu. Pesquisadores propuseram várias possibilidades. Os primeiros humanos podem ter tido memória excepcional ou vidas naturais mais longas. Eles podem ter experimentado uma gama mais ampla de informações sensoriais ou possuído uma habilidade mental que não aparece mais na mente humana moderna. Geneticistas que revisaram amostras de peptídeos vazadas relataram que as proteínas do resíduo do vaso mostravam uma estabilidade incomum. As proteínas normalmente se decompõem completamente após longos períodos de tempo. Os fragmentos restantes nessas amostras mantinham uma estrutura que não correspondia à decomposição natural. Isso apoiava a ideia de que os tecidos haviam sido modificados de forma artificial. Vários textos antigos descrevem limites semelhantes colocados na humanidade. O livro do Gênesis fala de seres divinos discutindo o perigo de os humanos viverem para sempre. Também registra a expectativa de vida diminuindo rapidamente após o dilúvio. A história da Torre de Babel descreve um esforço deliberado para limitar a cooperação humana, alterando a linguagem. Todas essas ideias apoiam o tema encontrado nas tábuas sumérias. Algo reduziu o potencial da humanidade. A equipe não pôde deixar de se perguntar por que isso pode ter acontecido. O motivo proibido. A descoberta mais perturbadora veio de uma tábua que os estudiosos tiveram dificuldade em traduzir porque seu significado carregava uma implicação direta e perturbadora. A tábua afirmava que os humanos foram moldados para que possam servir, mas nunca ascender. Esta única linha mudou cada interpretação anterior das inscrições de Eridu. Sugeriu que os humanos não foram criados como seres independentes, mas como trabalhadores controlados que nunca alcançariam o nível de seus criadores. As crenças do Antigo Oriente Próximo frequentemente descreviam deuses que temiam perder a autoridade. Nesse contexto, a linha mostrava uma intenção clara. A habilidade humana tinha que ser forte o suficiente para o trabalho, mas limitada o suficiente para evitar desafios. Essa ideia apareceu em muitas histórias antigas de outras culturas. O mito grego dizia que Prometeu deu aos humanos conhecimentos que os tornaram mais fortes. Zeus o puniu porque temia que os humanos subissem alto demais. O livro de Enoque registrou um grupo chamado Vigilantes, que ensinou aos humanos habilidades que os tornaram avançados. Esses seres foram punidos por elevar a humanidade além do seu lugar pretendido. O livro do Gênesis descreveu o momento em que os humanos ganharam conhecimento e foram removidos do Éden antes que pudessem alcançar algo maior. O mesmo padrão apareceu repetidamente. Sempre que os humanos se tornavam capazes demais, algo intervinha para empurrá-los de volta para baixo. Várias tábuas descreviam conversas entre Enki e Enlil. Enlil era uma figura importante na crença suméria e era visto como o deus que controlava a autoridade, a ordem e a aplicação das regras. Essas conversas mostravam duas visões opostas. Enki apoiava a criação de humanos que pudessem realizar tarefas difíceis e manter assentamentos. Ele ainda queria limites, mas desejava manter os humanos estáveis e capazes de sobreviver. Enlil via os primeiros humanos como um perigo. Ele acreditava que eles eram fortes demais, conscientes demais e imprevisíveis demais. Ele pressionou por resets que removessem as versões anteriores e as substituíssem por formas mais fracas. Outras inscrições descrevem as características dos primeiros humanos antes que esses limites fossem adicionados. Esses seres primitivos tinham maior força física do que os humanos modernos. Eles viviam mais e se recuperavam mais rapidamente de ferimentos. Eles viam e ouviam uma gama mais ampla de informações sensoriais.
Eles processavam o conhecimento a uma velocidade que as pessoas modernas não conseguem igualar. Essas características os tornariam impossíveis de controlar uma vez que sua população crescesse além de um certo ponto. Isso sugeria que os limites não eram falhas da natureza, mas mudanças diretas destinadas a remover habilidades que eram vistas como ameaçadoras. As tábuas também apresentaram uma nova maneira de entender o grande dilúvio registrado em muitas culturas antigas. Em vez de punição por comportamento moral, o dilúvio apareceu como um reset, projetado para remover a primeira geração de humanos poderosos. A história descrevia Enki, avisando um único sobrevivente para que a humanidade pudesse continuar em uma forma mais fraca. Após o dilúvio, as tábuas diziam que Enki mediu novamente e reduziu sua duração. Isso correspondia ao declínio dramático na expectativa de vida humana registrado no Gênesis após a história do dilúvio. Esses detalhes apontavam para uma conclusão aterrorizante. A humanidade moderna é a versão 2. A versão anterior foi intencionalmente apagada e substituída por um design que carecia das habilidades da primeira. Se a primeira versão da humanidade era mais forte, mais consciente e muito mais capaz do que a forma enfraquecida que existe hoje, então a próxima pergunta lógica é se algum vestígio desse design anterior sobreviveu ao reset. Isso levou os pesquisadores a investigar se os humanos originais realmente desapareceram ou se uma linhagem oculta continuou em segredo. Os sobreviventes da primeira humanidade. À medida que os pesquisadores comparavam detalhes nas tábuas com outros registros antigos, notaram que a história do reset não terminou com a destruição dos primeiros humanos. Várias tábuas mencionavam um grupo que fugiu para os lugares altos. A descrição explicava que esses seres escaparam das águas crescentes que deveriam remover a primeira versão da humanidade. Isso correspondia a histórias mais antigas encontradas em muitas culturas. A Bíblia hebraica descreveu gigantes sobreviventes que viveram após o dilúvio. Outras tradições diziam que alguns dos Néfilim suportaram a destruição e continuaram em regiões remotas. Pesquisadores logo se voltaram para estudos modernos de DNA para ver se algum vestígio de um design humano mais antigo sobreviveu até o presente. Eles examinaram resultados de levantamentos genômicos em regiões conhecidas por características físicas ou cognitivas incomuns. No norte da Europa, alguns indivíduos de áreas remotas das montanhas dos Cárpatos mostraram reparo muscular rápido e densidade óssea excepcionalmente alta. Essas características não correspondem aos padrões genéticos das populações vizinhas. Em partes do Planalto Andino, pesquisadores encontraram pessoas com capacidade pulmonar excepcional e processamento de oxigênio que excedia a adaptação esperada à altitude. Na África Ocidental, pequenos grupos de indivíduos carregavam haplogrupos raros que exibiam tempos de reação excepcionalmente rápidos e raciocínio espacial aprimorado. Nas ilhas do Pacífico, amostras isoladas de linhagens familiares antigas incluíam pessoas que atingiam alturas extremas sem os distúrbios hormonais normalmente associados ao gigantismo. Os cientistas não conseguiram rastrear esses marcadores genéticos incomuns a nenhum ramo conhecido da evolução humana. Os haplogrupos não se encaixavam suavemente nas cronologias criadas através do mapeamento genético padrão. Isso forçou alguns pesquisadores a considerar a possibilidade de que essas características viessem de uma linhagem muito antiga que sobreviveu muito tempo depois que se acreditava que a primeira versão da humanidade havia sido removida. Tradições culturais antigas apoiavam essa possibilidade. O povo Dogon do Mali dizia que seus ancestrais mais antigos vinham de um grupo que lembrava o primeiro céu, uma frase que usavam para um tempo antes de o mundo mudar. O povo Hopi do sudoeste americano ensinava que os humanos anteriores tinham uma consciência mais forte e uma gama mais ampla de percepção antes de um grande esquecimento que encerrou a era anterior. No Peru, histórias pré-incas da região andina descreviam seres altos e poderosos, chamados viracochas, que viveram antes dos humanos comuns. Dizia-se que esses seres tinham habilidades físicas e mentais que não aparecem mais nas pessoas modernas. Essas histórias sugeriam que memórias de uma humanidade mais forte e capaz existiam
existiam em muitas culturas, muito antes de a arqueologia ou a genética tentarem explicar as origens humanas. Fragmentos de tábuas encontrados na câmara selada adicionaram ainda mais detalhes. Algumas inscrições descreviam aquele sem o limite. Esta frase era usada para seres que não foram reduzidos durante os resets finais. Dizia-se que eles mantiveram sua duração original, sua percepção original e sua força original. Se essa descrição estivesse correta, então nem todos os primeiros humanos foram removidos. Um pequeno número escapou com suas habilidades intactas. Evidências arqueológicas também apoiavam essa ideia. Locais megalíticos como Baalbek, Sacsayhuaman e Göbekli Tepe mostram métodos de construção que excedem as habilidades conhecidas de civilizações posteriores. Algumas pedras pesam centenas de toneladas e foram cortadas com um nível de precisão que as ferramentas modernas têm dificuldade em explicar. Essas conquistas podem não ter sido obra de humanos comuns, elas podem ter sido criadas por indivíduos que ainda carregavam o design original. Textos bíblicos também faziam referência a pessoas após o dilúvio, que eram descritas como os antigos e homens de renome. Isso correspondia à ideia de que sobreviventes continuaram a existir por gerações. Isso nos traz a uma possibilidade ainda mais perturbadora. A ciência moderna pode estar perto de remover inteiramente o limite de Enki, a genética moderna e a reversão dos editos de Enki. À medida que as descobertas de Eridu se espalhavam silenciosamente pelos círculos acadêmicos, pesquisadores genéticos começaram a comparar as instruções das tábuas com desenvolvimentos recentes na biotecnologia moderna. As semelhanças eram difíceis de ignorar. O CRISPR continua sendo a ferramenta mais amplamente utilizada para editar o DNA. Ele funciona medindo uma sequência, adicionando um novo segmento, removendo uma peça indesejada e estendendo ou corrigindo a estrutura. Esses passos correspondem aos mesmos verbos simples usados nas tábuas. Misturar, ligar, medir e dividir descrevem as ações básicas necessárias para reescrever a informação genética. O que Enki foi descrito fazendo parecia semelhante aos métodos centrais que os cientistas usam hoje. Pesquisadores, então, examinaram partes do genoma humano que não são totalmente compreendidas. Certas equipes na Europa e na Ásia relataram padrões de sinais incomuns dentro do DNA regulador. O DNA regulador controla como os genes ligam e desligam. Os padrões que encontraram não correspondiam ao comportamento visto na evolução natural. Esses sinais repetiam-se em proporções numéricas, que correspondem às sequências esculpidas nas tábuas de Eridu. Essa descoberta levantou a possibilidade de que os números antigos não fossem simbólicos. Eles podem ter sido um guia técnico para moldar instruções biológicas. A pesquisa sobre telômeros adicionou outra conexão perturbadora. Os telômeros encurtam à medida que os humanos envelhecem, e esse encurtamento limita o número de vezes que as células podem se dividir. Cientistas estenderam os telômeros em animais de laboratório, e o resultado foi um aumento dramático na expectativa de vida. Camundongos tratados com extensão de telômeros viveram quase o dobro do tempo que os camundongos não tratados. Se Enki estabeleceu um limite na vida humana, reduzindo a proteção dos telômeros, então a pesquisa moderna está perto de reverter essa mudança. Outra pista veio de um relatório selado de um laboratório genético no Oriente Médio. Embora o relatório nunca tenha sido divulgado ao público, um breve resumo vazou online. Dizia que certas sequências intrônicas se comportam como interruptores travados. Introns são seções de DNA que não criam proteínas, mas influenciam como os genes operam. A ideia de um interruptor travado correspondia à inscrição que dizia que ele escondeu o código dentro da semente. O laboratório sugeriu que os introns podem conter instruções que foram comprimidas ou restringidas há muito tempo. Se esses interruptores controlam habilidades importantes, então desbloqueá-los poderia produzir mudanças profundas. Uma reversão da compressão poderia aumentar a expectativa de vida humana muito além dos limites atuais. Poderia expandir a capacidade cognitiva, o que significa que o cérebro poderia processar mais informações de uma só vez. Poderia restaurar habilidades sensoriais que os humanos não usam mais, como uma gama mais ampla de audição
ou percepção aprimorada de movimento. Também poderia causar mutações imprevisíveis que os cientistas não compreendem. Essas possibilidades preocupam muitos pesquisadores porque se assemelham a características descritas nas lendas dos primeiros humanos. Alguns cientistas alertam que a remoção desses limites poderia despertar habilidades que a vida moderna não está preparada para suportar. Uma população com vida estendida, força aprimorada e consciência aumentada poderia perturbar todos os sistemas dos quais a sociedade depende. Instituições religiosas enfrentariam desafios aos seus ensinamentos. Governos temeriam a instabilidade. A ciência lutaria para explicar mudanças repentinas no potencial humano. Isso traz toda a história de volta ao ponto de partida, em que alterou a humanidade uma vez. A ciência moderna pode estar perto de desfazer seu trabalho sem entender por que ele colocou os limites em primeiro lugar. Certifique-se de clicar nos cartões na tela agora para mais vídeos interessantes.